Olá pessoal, Francisco Maciel, psicólogo clínico, professor universitário, aqui nesse canal Toques do Chico. Esse canal que busca reunir gente interessante, inteligente, antenada para discutir assuntos também interessantes, inteligentes e antenados. Hoje eu escolhi, para que a gente pudesse conversar um pouquinho, um assunto não tão solar, não tão animado, mas me parece que um assunto muito importante e que precisa ser discutido. Resolvi falar de luto hoje. E esse é um assunto que é muito frequente na clínica, que nos ronda o tempo todo, ronda a todos nós, porque quando a gente pensa em luto, luto não é um assunto só relacionado à perda pela morte. A maior parte das pessoas imagina que entramos em processo de luto quando perdemos alguém, e isso é fato. Obviamente que quando alguém morre, alguém muito querido morre, nós entramos num processo de luto, de sofrimento pela perda daquela pessoa, e este luto pode ser um luto muito grande, dependendo do tamanho do nosso amor ou do tamanho do sentimento que a gente nutra pela pessoa perdida. Só que luto não diz respeito somente à questão da perda pela morte. Nós podemos ter luto em função de muitas perdas que se dão ao longo da nossa vida e da nossa trajetória. Nós podemos ter luto em função da perda de um trabalho, em função da perda de uma amizade, em função da perda de um status, em função da perda de uma posição, em função da perda concreta, efetiva, da morte de alguém. Dessa forma, se a gente imaginar que o luto ele está para muito além da morte, nós vivenciamos processos de luto ao longo da nossa vida em muitas situações, nas mais variadas situações. E quando a gente pensa em luto, um processo de luto pressupõe um caminho a ser seguido para que esse luto seja superado. E esse caminho, normalmente, tem 5 etapas ou 5 fases. O luto, ele começa com, normalmente, a negação. Quando a gente tenta fingir ou mostrar para nós mesmos que não há perda, que não há nada de errado, que nada aconteceu. A negação é muito comum no processo de luto. Agora, a fase seguinte à negação é a fase que corresponde à raiva, que é quando a gente não consegue negar que aquilo se deu, que aquela perda aconteceu, e aí é o momento em que a gente começa a extravasar a raiva, a amargura, o rancor em função da perda que nos afeta. Esta raiva, ela vai ceder espaço à terceira fase desse processo de luto, que é a fase da barganha, a fase da negociação. Um processo que é interno, um processo nosso conosco mesmo, quando a gente começa a tentar encontrar alternativas, soluções para reparar aquela situação, para tentar fazer com que aquela perda ela seja reposta, ela seja reconfigurada, ela seja reparada. Este processo de barganha cede lugar à depressão. Depressão, que é um capítulo à parte, que justifica e merece um vídeo só para ela, porque é um assunto imenso. Agora, a depressão é justamente a fase do luto que corresponde normalmente à fase mais longa, que é aquele momento em que a nossa tristeza, a apatia, a melancolia se instaura. É o momento em que a gente permite que esses sentimentos, eles aflorem. É um momento de maior interiorização, normalmente de maior introspecção, quando a avalanche das dores, elas vêm à tona. Porque é o momento em que todas aquelas etapas anteriores em que a gente tentou negar, em que a gente se revoltou, em que a gente barganhou, caem por terra. E o momento da tristeza toma corpo e se presentifica.
Essa depressão, ela pode variar muito de intensidade, ela pode variar muito de duração, mas quando esta depressão, ela é superada, e muitas vezes é necessário que se faça uso de suporte terapêutico na maior parte das situações. Aliás, diria que o suporte terapêutico deveria começar muito antes, no início desse processo de luto. Em alguns momentos é fundamental que haja uma intervenção medicamentosa, porque processos depressivos muitas vezes precisam de uma atuação médica para que eles sejam superados. Mas o comum, quando o processo de luto transcorre de uma forma adequada, é que esta depressão ceda lugar à última etapa deste processo, que é a etapa da aceitação. Quando estamos prontos para seguir à frente, quando aceitamos que aquela perda se instaurou, que aquela situação não mais vai se reconfigurar como ela já foi, e a partir daí nós teremos condições de seguir em frente. Claro que um processo de luto varia muito de pessoa para pessoa. Claro que essas etapas, elas não são estanques. E é claro que elas não têm uma duração demarcada e as coisas não são exatas nem lógicas, como na matemática, por exemplo. Esse processo de luto, ele vai variar dependendo do momento de vida que a pessoa passa. Este processo de luto vai variar muito em função do tamanho da perda, que dimensão aquela perda tem para cada uma das pessoas que é afetada por aquela perda. Agora, o ideal é que nós consigamos nos permitir vivenciar o processo de perda, sem que haja culpa, sem que haja cobrança para pular etapas, para apressar etapas, para agilizar este processo, porque este é um processo humano, doído, dolorido e que precisa ser vivido para que possa ser superado. Portanto, galera, se você nesse momento identifica que passa por um processo de luto, e voltemos ao início do nosso vídeo, todos nós ao longo das nossas vidas viveremos muitos processos de luto. Se você passa por esse processo, veja se você está precisando de ajuda. Veja se esse processo de luto ele está se intensificando e tomando corpo de um modo que isto está prejudicando a sua vida. Isso é fundamental, porque o luto, embora seja necessário, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser olhado, ele precisa ser tratado. Sei que o assunto de hoje não foi dos mais alegres, sei que o assunto de hoje não foi animado, só que falar de luto é uma coisa importante, porque como a gente vai lidar com este processo é que talvez seja a grande chave para que a gente consiga superar a perda e superar a dor da perda. De novo, aqui Francisco Maciel, no Toques do Chico. Estou esperando a sua inscrição no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva. Ativa lá o botãozinho de vibrar quando sair um novo vídeo. Dá like, dá like, dá like. E conto com a interação, com a colaboração, com as perguntas, com as dúvidas, com tudo aquilo que vocês queiram trazer de contribuição para que a gente possa tornar esse espaço um espaço cada vez mais interessante, mais vibrante. Beleza? Obrigado, um beijo e um abraço para todo mundo.